dão conta de que tudo aquilo que ocorreu em 2022 poderá ser anulado, cancelado, zerado, ou seja, poderá sim ter novas, se é que você me entende aqui, né? Novas votações para eleger genuinamente uma pessoa para governar tudo e colocar um fim na ditadura que está tentando se instaurar no Brasil. Vou fazer um rápido resumo para a gente entrar aqui, porque tem muita matéria para trazer no dia de hoje. Antes, deixa eu te pedir para deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Lembra que em 22 esteve aqui no Brasil, isso a grande mídia não mostrou, tá? Pouquíssimos jornais mostraram, e na época, quem lembra que quando a Jovem Pan ainda era de direita, a Jovem Pan hoje ela foi vendida, ela virou escrava do sistema. A Jovem Pan hoje é uma mídia que equipara a Globo, a SBT, a CNN, as outras emissoras, né? Raríssimas exceções, que é jornalismo independente, Oeste Sem Filtro, 4x4, lá que o Pavinato faz parte, e entre outros aí, Alan dos Santos, que tem lá a revista Timeline. Então, são pouquíssimos canais de direita. Obviamente, tem muitos canais pequenos, assim como o meu aqui, e centenas de canais pequenos que levam a informação de fato como ela é. E, naquela época lá atrás, os Estados Unidos pousou seu avião aqui repleto de agentes, preste atenção aqui no raciocínio para você entender, de agentes da CIA e autoridades graúdas dos Estados Unidos da América. Para quê? Para pressionar a então Forças Armadas, que nós brasileiros respeitávamos e achávamos mesmo que elas eram o braço forte e o mão amiga. E que no decorrer dos meses, dos dias, vimos que frouxas armadas e que não salvam o Brasil, que são vendidas, que são bando de melancias. O orgulho que cada cidadão brasileiro tinha das Forças Armadas foi por ralo. Por quê? Os Estados Unidos da América entrou dentro do território nacional e meteu pressão. Pressionou os generais 4 estrelas para poder mexer nas caixas mágicas e fazer com que o coelho saísse da cartola. Eu vou ter que falar aqui bem em código. Eu detesto falar em código. Eu sou bem transparente, eu gosto de falar o português claro, doa quem doer. Mas, para resguardar aí o nosso canal, eu vou estar tendo que falar em código aqui algumas palavras, algumas frases, tá? Então, você que é novo ou nova, se inscreva no canal, ative o sino e compartilha. Comenta aí de onde você está me acompanhando e fala aí se o áudio e se a imagem está boa. Entra comigo aqui para você entender. Dito isso, aconteceu esse grande alvoroço. Só que a mídia tradicional não mostrou isso, nada. Abafaram o caso. Ficaram no piano. Grande mídia não mostrou isso. Na época, a Jovem Pan era uma emissora de direita, conservadora, que era independente, que não recebia verba do governo. E ela soltou o verbo aí e falou sobre interferência americana. Preste atenção. Por que eu estou voltando lá atrás para trazer para você a informação de agora? A ida de Eduardo Bolsonaro e a permanência dele lá em solo americano está sendo a melhor coisa que aconteceu para a direita. Literalmente, o Togado e os demais perseguidores aí deram um tiro no pé. Entendeu? Iriam também sequestrar Eduardo Bolsonaro como preso político, assim como tem os presos políticos do 8 de janeiro. Só que o cerco está fechando. Tem gente que fala assim, está demorando muito. Pessoal, os Estados Unidos da América, ele não entra picando o pé na porta de ninguém. Ele é respaldado. Lá a Constituição é genuína e verdadeira. Então, para ele vir aqui no Brasil, como já veio, ele vem tudo documentado. Ele não chega aqui de qualquer maneira. Ele não faz nada que não seja embasado nas suas leis. E para ele estar embasado nas suas leis, até quem eles vão pegar aqui dentro do território brasileiro terá o direito de ampla defesa. Coisa que os do 8 de janeiro não estão tendo. Coisa que o presidente Jair Bolsonaro não estava tendo, só que agora
o parlamento travou essa ação aí, essa ação falsa de golpe de Estado aí, que todo mundo sabe que isso não foi dado. Então, agora o jogo começa a fechar. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Tem togado que está vendendo tudo que tem nos Estados Unidos da América. O Eduardo Bolsonaro, daqui a pouco você vai ver um vídeo aqui, ele vai entrar aqui ao vivo. Eu vou colocar aqui o vídeo dele falando. Mas preste atenção só num corte aqui de uma fala dele e a gente vai entrar aqui falando dos documentos que o Trump já sabe que o Biden, o velho gagá, ordenou que aqui no Brasil mexesse os pauzinhos dentro das maquininhas aí, né, dos caixotes eletrônicos. Então vamos ouvir aqui um pedacinho aqui. A live tá, talvez a live vai ficar um pouco extensa, pessoal. Estou tentando compactar, fazer live mais compacta, mas se ficar um pouco extensa aí, assista do início ao fim para você ter o raciocínio aqui comigo e entender o que está acontecendo, beleza? Preste atenção nessa informação, que isso é gravíssimo. E se porventura ainda você não é inscrito aqui no canal, pessoal, inscreva-se agora. Não deixe para depois, não, porque às vezes você deixa para depois, você acaba esquecendo aí, né, de se inscrever aqui. Vamos ouvir aqui. Olha, deixa eu dar um aviso para o nosso queridíssimo Alexandre de Moraes. Não adianta você vender os seus ativos do BTG nos Estados Unidos. As sanções vão atingir você onde você estiver. Como eu falei, não vai ter problema de uma conta bancária no Banco do Brasil. E todas as pessoas do entorno dele podem sofrer as mesmas sanções. Resgato aqui a recente, quando teve um entreveiro do presidente da Colômbia, o Petro, falando que ele não ia receber os deportados colombianos dos Estados Unidos para a Colômbia. O que o Trump fez? Na hora, ele cancelou o visto do Petro, de todo mundo da família dele e de todo o primeiro escalão, todos os ministros do governo colombiano. Então, isso daí é uma decisão discricionária. A gente leva os fatos ao governo dos Estados Unidos, mas a gente não tem gerência sobre quem será sancionado. Eu só me arriscaria a dizer que vai ter muito mais gente além do Alexandre de Moraes. Vi também recente caso de sanção do Karim Khan, que é o promotor lá do Tribunal Penal Internacional. Quando ele foi sancionado, foi ele e toda a sua equipe de investigadores que foi sancionado porque eles invadiram a competência norte-americana e também de Israel, que não são signatários da convenção que criou o Tribunal Penal Internacional. Então, o que o Trump fez? Está invadindo a jurisdição norte-americana, estão sancionando essa pessoa e toda a sua equipe de investigadores. Beleza aí, galera da Polícia Federal? Fiquem atentos que vai ter muita coisa acontecendo. E eu finalizo falando mais uma vez aqui que a Ana Paula está certa. Quando ela fala que ela vai ao Brasil utilizando seu passaporte norte-americano, esse é um dos grandes argumentos que a gente utiliza na invasão de jurisprudência, na invasão de competência que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o governo americano. Porque eles pediam um mandado de prisão preventiva contra uma cidadã americana. A Flávia Magalhães, essa daí é a Magalhães do lado certo da história, né? Estava tweetando a partir do seu celular em solo americano e o Moraes mandou uma ordem de prisão contra ela. Se ele fizer a mesma coisa contra, por exemplo, a Ana Paula Hickel, ele vai estar entrando de novo nessa mesma seara e dando ensejos a mais argumentos para sua sanção. Você está entendendo aí, pessoal, o que está acontecendo? Não sei se vocês estão conseguindo entender aí, mas parece que o cara lá que não usa o Paint já está querendo, já começou a vender os ativos que ele tem lá na América. Isso de nada vai adiantar. Escuta esse áudio aqui, falando que houve sim interferência de fora em 2022 aqui no Brasil. Eu vou colocar o áudio, mas eu vou ter que dar umas pausas. Eu vou colocar o áudio aqui e vou ir dando umas pausadas por conta de direitos autorais. Esse áudio é bem pesado aí. Na época, foi a própria grande mídia que soltou e agora esse áudio está reverberando aí, veio à tona de novo. E você vai entender aqui, ó, porque o que eles querem ocultar de vocês, nós vamos revelar aqui. Estados Unidos tentaram Estados Unidos teriam enviado pessoas no Brasil para dar uma sacudida no caixote magnético. O britânico Financial Times traz na capa da edição desta quarta-feira uma longa matéria sobre as eleições brasileiras realizadas em 2022, com o título A Discreta Campanha dos Estados Unidos para Defender a Eleição do Brasil.
O texto mostra que o presidente americano Joe Biden se envolveu pessoalmente e usou canais públicos e privados para garantir que o então presidente Jair Bolsonaro não pudesse declarar o resultado da eleição inválido. Pois é, essa matéria mostra que os americanos não queriam tornar o assunto em futebol político e a solução encontrada, de acordo com o texto, foi uma campanha coordenada, mas não anunciada em vários ramos do governo dos Estados Unidos, incluindo as Forças Armadas, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e também a Casa Branca. A reportagem destaca ainda a informação de que Bolsonaro e de que o Exército estava ao seu lado no lançamento da sua campanha. Ele relembra o encontro do ex-presidente com embaixadores de outros países, questionando a confiabilidade das... Aqui, pessoal, eu tenho que dar uma pausa aqui. Está ouvindo o áudio aí? Vou ter que dar uma pausa aqui, pessoal, porque esse áudio, ele fala coisas pesadas. Então, tem coisa aqui, se colocar aqui, pode vir dar algum problema, né? Você está ouvindo, tá dando para ouvir o áudio aí? Então, vai escutando aí, eu vou colocando aqui para você entender o que está de fato acontecendo. Vamos lá, vou colocar aqui. Nesse assunto, Amanda, será que houve interferência do governo americano de alguma maneira? Essa reportagem deixa o Brasil em alerta? O que isso representa? Tiago, eu acho que o primeiro ponto, o principal a se destacar, é que essa suposta interferência dos Estados Unidos não foi a favor. Ó, preste atenção. Hoje, candidato A ou B. Essa pergunta logo para essa Amanda, bicho. O Trump, que ele não confiava no sistema eleitoral brasileiro, que ele, enfim, fez ali, colocou as coisas em tom de... Nesse caso, eles do processo eleitoral. Trump, o Financial Times, um dos jornais mais lidos do mundo, os jornalistas responsáveis pela matéria podem ter feito uma análise verdadeira sobre o assunto? Olha, Adriana, eu acredito que o que está ali na matéria do Financial Times trata de pragmatismo diplomático internacional. Na verdade, não é simplesmente o amor e a defesa dos Estados Unidos pela democracia. Há ali elementos de ordem prática. A gente precisa lembrar que, em agosto de 2021, segundo relata a matéria, o Conselheiro Nacional de Segurança do governo Biden teve um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro, que disse a ele que, próximo ao Trump, que ele não confiava no sistema eleitoral. Não confiava no magnético, né? Conselheiro de Segurança. Não há como alguém de um país que tem uma atuação extremamente séria no contexto internacional sair de uma reunião dessa com o presidente do Brasil e não ficar alarmado. Além disso, Bolsonaro sempre fez questão de demonstrar relações próximas com Vladimir Putin. A gente precisa lembrar que, na ocasião, ali, às vésperas de começar a guerra com a Ucrânia, ele foi até lá, disse que ele estava indo lá selar a paz, etc. E, obviamente, aquilo não era verdade. Mas como a cabeça dos norte-americanos, vendo o Brasil correndo o risco de não só haver uma ruptura institucional, mas também fortalecer as suas relações com a Rússia e com a China, colocando os Estados Unidos numa posição defensiva, os Estados Unidos teve que agir. E aí enviou seus emissários para conversar com os líderes das Forças Armadas, com líderes políticos, e é assim que se faz. Pois é, vocês estão entendendo aqui, pessoal? Segundo esse repórter aqui, porque o Bolsonaro foi lá na Rússia. Quem lembra do Bolsonaro ir lá na Rússia encontrar com o Putin para negociar a questão dos fertilizantes? Não ia faltar fertilizante aqui no Brasil. Aí, os Estados Unidos do governo Biden falaram, arrepiou igual um gato. Tá indo lá, tá querendo cortar, ligar a relação lá com a Rússia. Vamos lá para a gente mexer os pauzinhos nos caixotes, interferir lá para não deixar ele ser reeleito. Aí, o que adiantou agora? Onde que o Barbudo está nesse exato momento? O Barbudo está nesse exato momento sentando no colo de ditadores. O Putin está desfilando com o Barbudo lá. Ele está lá junto com Nicolás Maduro, com o presidente da Nicarágua, Ortega. Está tudo lá na Rússia. Adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa? E o Lula está lá metendo o pau no Donald Trump. Cara, isso aqui vai dar uma ferrada. Olha isso aqui, ó. Enquanto desfila com ditadores em Moscou, Lula chama Trump de anarquista.
Lula estende tapete vermelho a líderes que perseguem opositores, censura a imprensa e mantém eleições de fachada. Olha o que o Lula está lá falando, chamando o Donald Trump de anarquista. Você acha que isso aqui, cedo ou tarde, o Brasil será sancionado, tá, pessoal? Essa notícia não é muito boa. Cedo ou tarde, os Estados Unidos, se esse barbudo continuar aí, o Trump deve estar segurando as pontas aí, porque o Bolsonaro vai voltar. Mas se esse barbudo continuar com essa falação aí, falando igual um condenado para lá e para cá, falando asneira, o negócio vai ficar feio. O trem vai feder, a situação vai ficar esquisita. As coisas não é desse jeito assim que só sai falando. O presidente, a palavra dele tem muito poder, que ele não faz ideia. E esse cara fica falando igual um bêbado aí para lá e para cá, né? Achando que nada vai acontecer. Vamos ouvir mais um pedacinho aqui desse áudio. Não houve, pelo que relata a matéria, nenhuma ação objetiva ali de espionagem por debaixo dos panos. Não foi isso. Foram conversas que aconteceram para reforçar que, se houvesse uma ruptura institucional, os Estados Unidos não apoiariam. E o que significa isso? A mesma coisa que aconteceu com a Rússia. Nós teríamos o Brasil fora do sistema internacional de pagamentos, por exemplo. Como é que o nosso agro conseguiria continuar vendendo seus produtos para fora? Porque não teria como vender, seria obrigado a vender para a própria Rússia e para a China. E aí ficaria na mão desses compradores com preços cada vez menores, porque é assim que funciona o mundo de verdade. Então, aqui ele está tentando explicar aqui, né? Explicar o inexplicável. Essa é a verdade, né? Ele está tentando aqui explicar o inexplicável, falando que não é bem assim, né? Que as coisas não funcionam desse jeito e tal. A famosa passação de pano, por mais que seja a Jovem Pan da época, tá? Então, agora eu quero que vocês aguçem os ouvidos e prestem atenção nisso aqui, ó. Bolsonaro faz revelação bombástica. Outro aliado de Trump vai expor mega esquema com lista proibida. Vamos ouvir esse aqui, pessoal. Dá o like aí e compartilha, hein? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ser o estopim de uma das maiores reviravoltas da história política recente do Brasil. Um ex-alto funcionário do governo Trump, com acesso direto às entranhas do chamado Deep State americano, está com passagem marcada para aterrissar em solo brasileiro. E ele não vem de mãos abanando. Foi confirmado em um vídeo do Bolsonaro afirmando que Mike Pence, ex-subsecretário do governo Trump, atualmente diretor executivo da Foundation for Freedom Online, FFO, uma organização focada na defesa da liberdade de expressão e dos direitos digitais, virá ao Brasil daqui a 15 dias. O homem que comandava a política internacional de tecnologia da informação do Departamento de Estado do ZZU está prestes a sacudir Brasília e tocar o terror com uma lista explosiva. Os nomes dos supostos recebedores de dinheiro da USAID, a famosa agência americana acusada de interferir nas eleições brasileiras de 2022. Todos serão expostos. E sabe de uma coisa? Temo pela vida dele. Mas segura aí que o buraco é muito mais embaixo. O deputado Eduardo Bolsonaro já conseguiu aprovar na Comissão de Segurança do Senado um requerimento para ouvir bens numa audiência pública. A pergunta que não quer calar: quem vai tremer quando ele abrir a boca e sair entregando todo mundo? Vamos ouvir aí, presta atenção. Uma reunião bombástica de 2 horas com membros da comissão do ZEUA, Jair Bolsonaro disparou sem papas na língua. Quem deu o golpe foram eles, se referindo ao TSE e STF. E não foi só isso. Bolsonaro deixou no ar cifras chocantes: 50 milhões, mais 30 milhões de dólares, que teriam entrado no país por rotas obscuras, com destino certo: a destruição da sua campanha e a usurpação da cadeira do Planalto, para colocar o ex-presidiário de volta. Segundo ele, o plano era claro: usar a USAID, que movimenta até 50 bilhões por ano, para fraudar eleições em diversos países, e o Brasil não teria ficado de fora. Mike Pence está vindo com documentos, testemunhos e, segundo fontes de bastidor, nomes. Nomes de quem teria botado as mãos nesse dinheiro e virado peça no xadrez da suposta trama para tirar Bolsonaro do poder. Mas o clima vai esquentar ainda mais. Está sendo articulada uma coletiva de imprensa, com a presença de Bolsonaro e Mike Pence juntos. Sim, isso mesmo. O ex-presidente e o homem-bomba do Departamento de Estado, lado a lado,
revelando ao mundo um suposto plano de engenharia política financiado por dólares internacionais. O timing é explosivo. Bens devem chegar no Brasil em cerca de 15 dias, e já existem rumores nos corredores do Congresso de que documentos e provas serão entregues em mãos. Mas como esse dinheiro entrava? Quem operava? Que empresas ou ONGs estavam por trás? Bens promete mostrar tudo: nomes, valores, rotas, datas e, quem sabe, até os responsáveis por coordenar tudo de dentro do próprio sistema brasileiro. E se você achou que isso era tudo, se prepare, porque o Senado americano também está de olho no Brasil. O senador Shane Jett, conhecido por suas posições duras contra violações de direitos, está pressionando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com uma carta que caiu como uma bomba em Brasília. Jett pede explicações urgentes sobre o que ele classifica como violação sistemática das liberdades fundamentais no Brasil, citando advogados, jornalistas e até parlamentares silenciados. E não para por aí. Há rumores fortíssimos de que o próprio Jett virá ao Brasil nas próximas semanas, trazendo provas que comprovariam a vitória legítima de Bolsonaro nas eleições de 2022. Isso mesmo. Um senador americano pode desembarcar com documentos que colocariam em xeque o resultado oficial das urnas. Segundo aliados próximos de Bolsonaro, o sistema quer mais do que prever. Querem apagá-lo da história. Eu ouvi há poucos dias aqui o Glenn falando no Senado. O Mike Pence está previsto vir no Brasil daqui a uns 15 dias. Ele vai falar o dinheiro da UFA, 50 bilhões de dólares por ano. Para o mundo faz essa grana para cá, investido em campanha de combate à desinformação. Como ele vai mostrar como esse dinheiro entrava aqui, onde entrava, que era feito com esse recurso. Então, teve dinheiro sobrando para realmente ajudar a tirar de lá. Vou falar 3 números aqui, uma condição, você não me pergunte o que é. Poucas pessoas vão saber o que eu estou falando. 50 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares. É que eu posso falar. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, certo? Agora, se engana que na China é perfeito hoje em dia. Por isso que eu tenho falado também. Peço por favor, não seja questionado. Eles não querem me prender, eles querem me matar. É a maneira que eles têm de se regime de mim. Que eu sou um artigo vivo por aí, apesar de nós termos um dos poderes com superpoder. Mas acredito que o passo que você resiste aí, eu resisto do lado de cá. As palavras são pesadas, o clima é de tensão total. Ben já alertou que ele vai revelar é tão grave que pode colocar vidas em risco. Segundo ele, até a senadora americana Joni Ernst foi ameaçada ao tentar investigar o financiamento da USAID. E agora, tudo aponta para que o mesmo esquema de interferência internacional que tentou calar Elon Musk esteja operando no Brasil. A pergunta que ecoa: quem mais está nessa teia? As revelações que Mike Pence trará ao Brasil jogarão luz sobre uma operação obscura e vergonhosa no Brasil. Você entenderá como foi feita a criação de um complexo industrial de censura para manipular o debate público e silenciar vozes conservadoras. Segundo revelações do próprio Pence, após a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, elites globais, em conluio com instituições brasileiras, decidiram que o povo não poderia mais decidir livremente. Organizações poderosas, como o Atlantic Council, reuniram-se para planejar um cerco às mídias sociais, preocupadas com o impacto que plataformas como WhatsApp e Telegram tiveram na campanha de Bolsonaro. O objetivo? Neutralizar a influência das redes e impor uma narrativa única. Pence revela que essas ações não pararam por aí. Instituições como a Fundação Getúlio Vargas, FGV, teriam se aliado ao esquema, criando pesquisas usando a criatividade para justificar leis de censura travestidas de combate à desinformação. Grupos de mídia brasileiros teriam, segundo Pence, recebido dinheiro para promover essa agenda autoritária. O resultado foi a restrição de conteúdos que desafiavam o establishment e o controle absoluto das informações que chegavam ao público. Tudo isso, é claro, sob o pretexto hipócrita de proteger a democracia. Mas a quem realmente interessa esse tipo de proteção? A verdade é clara e perturbadora. Há um esforço internacional em curso para esmagar a liberdade de expressão no Brasil e garantir que o povo permaneça sob o controle de uma elite globalista. O discurso de combate às fake news não passa de uma cortina de fumaça para justificar a censura política.
As denúncias de Mike Pence soam como um alerta máximo para todos que defendem a liberdade como um valor fundamental. Estamos sob ataque. Se essa rede de controle não for desmantelada, o espaço para o contraditório desaparecerá e o verdadeiro Estado de Direito será corroído, condenando o Brasil a décadas de censura e manipulação. Alexandre de Moraes, com respaldo do STF e TSE, está à frente do que Mike Pence chamou de tirania e ainda afirmou que, se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o atual presidente da República. A expectativa é que, com a visita de Mike Pence ao Brasil, novas informações venham à tona, revelando detalhes sobre a atuação da USAID e outras agências internacionais nas eleições brasileiras. Fontes internas do governo afirmam que há documentos e registros que comprovam o repasse de recursos para organizações que atuaram diretamente no processo eleitoral. Além disso, há indícios de que essas ações não se limitaram ao Brasil, mas fazem parte de uma estratégia mais ampla de interferência em processos democráticos ao redor do mundo. A pergunta que fica é: até onde vai essa rede de manipulação? A Constituição Federal de 1988 garante, em seu artigo 1º, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Se essas denúncias forem comprovadas, estaremos diante de uma grave violação desse princípio fundamental. A soberania popular teria sido usurpada por interesses estrangeiros, comprometendo a legitimidade do processo democrático. É hora de exigir transparência, responsabilização e a defesa intransigente da nossa democracia. A bomba está armada e o relógio está correndo. Com a chegada de Mike Pence ao Brasil, a verdade pode finalmente vir à tona. Os envolvidos nessa trama sórdida devem ser identificados e responsabilizados. A democracia brasileira não pode ser refém de interesses escusos e manipulações externas. Se você quer ver a verdade sendo revelada e a justiça sendo feita, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse caso explosivo. E nos comentários, diga de qual cidade você está assistindo e o que pensa sobre essas revelações. A sua opinião é muito importante para nós. Que viva Cristo Rei! Família, agora eu vou mostrar aqui para vocês o Eduardo Bolsonaro trazendo aí nos mínimos detalhes. Vou colocar aqui, ó. Você vai aguçar seus ouvidos aí e vamos ouvir o próprio Eduardo Bolsonaro trazendo informações aqui da Câmara dos Deputados que está enfrentando o STF. Começou o fim do abuso de autoridade. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção, que o Eduardo gravou esse vídeo aqui, a gente vai estar colocando aqui agora. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. Certamente foi um dia de vitória, um dia muito positivo, né? Uma demonstração de que todos aqueles 315 deputados federais que votaram a favor dessa matéria sabiam que essa seria uma decisão da Câmara dos Deputados que o STF não ia gostar nem um pouco de receber. No entanto, a gente tem que destacar alguns pontos. Número 1, o PT, inacreditavelmente, fez uma consulta ao STF sobre a extensão dessa suspensão penal. E, algumas semanas atrás, o ministro Zanin, da primeira turma, disse que, caso a Câmara aprovasse essa suspensão em favor do deputado Ramagem, que está sendo acusado inacreditavelmente de todo esse negócio aí de processo de golpe da Disneylândia, que isso daí ia se referir apenas ao crime de dano qualificado e não atingiria outros crimes como associação, enfim, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, etc., que então, de maneira preventiva, o STF, mais uma vez, dá um passo para muito além da sua competência, querendo dizer aquilo, né, que a Câmara vai decidir, até onde vai essa decisão, e bizarramente provocado pelo PT. Um partido político faz uma consulta à Suprema Corte sobre o processo criminal que envolve outros atores, indivíduos, dentre eles Jair Bolsonaro, deputado Ramagem, etc. E o STF responde e ainda notifica, manda um ofício para a Câmara, para dizer para a Câmara, olha, se vocês votarem nessa matéria, o resultado vai ser esse daqui. É inacreditável. Isso é um atropelo da Constituição. Isso é uma maneira de você apequenar
o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, graças a Deus, né, se posicionou de maneira contrária, de maneira independente, e 315 parlamentares votaram a favor, né, da suspensão dessa ação penal contra o Hamas. E um outro ponto que tem que ser destacado, para além desses 315 parlamentares que estão se colocando em contrariedade ao STF, é da diferença dos mais de 300 deputados que votaram pela prisão do Daniel Silveira, pela manutenção da prisão. E aí é curioso que, nesse momento, o STF não interviu, né, não foi, pelo menos, dizer da extensão da manutenção da prisão do Daniel Silveira, porque acabou sendo favorável. Né? Vamos supor que a Câmara tivesse votado o contrário. Aí talvez o STF ia dizer que aquilo ali era inconstitucional. Como votou a favor da manutenção do Daniel Silveira, não teve nada de inconstitucional, foi tudo legal. Né? Debaixo, certamente, de muita ameaça, os deputados votaram, e debaixo também de muita enganação, porque em que pese ser contrário a isso, porque eu votei contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, alguns parlamentares sim, né, a Rádio Corredor dá muita conta disso, votaram a favor da prisão, achando que seria apenas de uma semana. A própria relatora da questão da prisão do Daniel Silveira, ela falou na Aure Verde, a Magda Mofato, de Goiás, ela disse que seria uma prisão de apenas uma semana, acalmaria os ânimos, depois ele seria posto em liberdade e se resgataria, né, a normalidade democrática no nosso país. No entanto, como a história nos ensina, e aí tem mais uma vez um ensinamento da história para todos, de que quando um ditador atropela suas competências, né, e sim acaba ganhando para si mais poder, ele nunca volta atrás. Então, o STF enganou os parlamentares, aqueles que receberam essa mensagem de que seria apenas uma semana de prisão do Daniel Silveira, depois ele seria posto em liberdade, enganou esses parlamentares e o Daniel Silveira está aí há mais de 8 anos de cadeia a sua prisão, inclusive com um perdão presidencial do Jair Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, anulado para mandar ele para a cadeia, sem direito à progressão de regime, sem direito a vários benefícios que qualquer estuprador, assassino ou sequestrador tem no Brasil, mas Daniel Silveira não tem, porque o Alexandre de Moraes quer intimidar todo mundo e acabar com esse movimento espontâneo liderado pelo Jair Bolsonaro. Então, o Congresso, que no passado, no mandato anterior, na legislatura anterior, botou Daniel preso, hoje, o mesmo Congresso, né, uma nova legislatura, coloca 315 votos para suspender a ação penal contra o Hamas. E é o que eu tenho dito. Se você for ver na linha do tempo, o desgaste que o Alexandre de Moraes está sofrendo e o incômodo que ele está causando nos outros poderes, a invasão de competência que a todo momento ele comete, o abuso de poder, o abuso de autoridade, isso está movendo a um desgaste, onde cada vez mais e mais autoridades estão agindo em contrariedade dos desmandos do Alexandre de Moraes. Ainda não existe a atmosfera perfeita, democrática, de harmonia entre os poderes, para o Congresso Nacional ser 100% independente e votar, ainda que em contrariedade ao STF, matérias como a anistia. Mas a gente está caminhando para esse momento. O preço Alexandre de Moraes está ficando muito alto para ser sustentado por todos aqueles agentes do establishment que ficam nos bastidores dando sustentação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já não está mais confortável, tem que fazer jantar, ele tem que puxar as autoridades brasileiras para vir conversar com ele, para ter certeza que está tudo nos comportes, que não há risco para ele. Só que, no entanto, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E Deus quiser, a gente vai aumentar em breve ainda mais esse custo Alexandre de Moraes de carregar nas costas, sustentar toda essa arbitrariedade. Um outro fato relevante que a gente tem que comentar é por que é tão importante essa suspensão do processo contra o Hamas e por que ela deveria criar uma jurisprudência para atingir o Bolsonaro. Mas eu não sou tão esperançoso disso, porque a gente sabe que o nosso STF já não age mais baseado nas leis, mas age por motivação política. E a intenção deles é condenar a qualquer custo o Jair Bolsonaro, e é por isso que já condenou mais de 400 pessoas pelo 8 de janeiro, apenas de cadeia de até 17 anos. Esse pessoal do 8 de janeiro é só o pano de fundo para que eles consigam chegar no Jair Bolsonaro. E prendendo o Jair Bolsonaro, eles acreditam que vão acabar com a direita no Brasil. E somente uma direita permitida vai conseguir se candidatar em 2026. Esse é o sonho do Alexandre de Moraes,
apoiado por Lula e o pessoal do PT, que a todo momento fica fazendo consultas, né, como eu falei aqui agora, ao Zanin, né, pedem para aprender meu passaporte, é tudo para matar a oposição, e a gente tem um sistema muito semelhante ao da Venezuela. Então nós estamos oferecendo resistência a isso tudo. Mas em aspectos técnicos, né, um dos argumentos que a Suprema Corte utiliza para julgar todas essas pessoas que não têm foro, que originalmente não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, eles falam que no meio desse golpe todo está um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem. Como os deputados federais, estes sim, originalmente são julgados pelo STF, eles falam, olha, está tudo conectado, uma grande associação criminosa para dar o golpe de Estado. Então, como tem um deputado aqui para julgar, é competência do STF, todo o resto, Jair Bolsonaro, o pessoal do Rio de Janeiro, etc., todo o resto vem junto para também ser julgado no STF. Bem, esse é um dos principais argumentos que os ministros da Suprema Corte, né, falam, né, a narrativa que eles criam para justificar eles estarem fazendo esse julgamento, que em qualquer democracia do mundo jamais estaria começando no STF. Vídeo o próprio Trump aqui nos Estados Unidos, que tinham vários processos, mas todos eles na primeira corte, onde teriam direito ao duplo grau de jurisdição, a apelação, aí para a segunda, e assim por diante, né, numa escala normal de um sistema judiciário de um país democrático. O Brasil já não é mais uma democracia, já não dá mais para falar isso. Então, a ideia é o seguinte, já que o Alexandre Ramagem é deputado federal e ele puxou todas as conexões das pessoas para serem julgadas no STF, se a ação for trancada contra o Alexandre Ramagem, automaticamente todas as pessoas não fará mais sentido elas serem julgadas para o STF e a Suprema Corte deverá enviar os seus processos para a primeira instância. Assim, deveria ser. No entanto, o Brasil já não é mais uma normalidade democrática, né? Como eu falei. E para piorar, o STF a todo momento ele muda a sua jurisdição, ele muda o seu entendimento. Então, para justificar que o Ramagem, né, não se daria um ensejo para que, uma vez trancada a ação penal ou suspensa a ação penal contra ele, os demais dessa ação, os demais réus, iriam para a primeira instância, eles argumentam ainda na Suprema Corte que, ainda que o presidente Bolsonaro seja um ex-presidente, como os fatos pelo qual ele está sendo acusado começaram quando ele ainda era presidente, então ainda é competência do STF julgar o Jair Bolsonaro. Eu estou tentando digerir para vocês, principalmente para quem não é da área jurídica, e é difícil não falar o juridiquês, mas para vocês entenderem como que o STF vai formando a narrativa dele para vender aos juristas e também às demais pessoas da sociedade que eles fazem jus sim, eles são tribunal competente sim para julgar o Jair Bolsonaro. Só que tudo não passa, né, de atropelos, não só da Constituição, mas também da própria jurisprudência, né, jurisprudência que são as sucessivas decisões no mesmo sentido do STF. Eles violam também a sua jurisprudência, mudam a sua jurisprudência para puxar para si a competência de julgar o Jair Bolsonaro, porque eles querem condenar em tempo recorde o Jair Bolsonaro. E eles estão tentando fazer isso da maneira mais rápida possível. Por isso também, vocês viram, coisa de 2 semanas atrás, uma oficial de justiça enviada pelo Alexandre de Moraes para intimar o Jair Bolsonaro. Eles não podem esperar uma semana para o Bolsonaro ir para casa e daí intimar ele numa condição melhor de saúde. Até porque pode ser que a intenção do Moraes seja de prejudicar a saúde do Bolsonaro e talvez até matá-lo. Né? Por que não? Eu nunca vi isso. Né? Uma pressa tão grande de você mandar um oficial de justiça numa UTI hospitalar para intimar alguém. Ah, Eduardo, mas ele deu uma entrevista, ele participou de uma live. Olha, né, se você sair de uma cirurgia, dependendo da ameaça que eu faça a você, ou que alguém venha fazer contra você, ou algum familiar seu, você vai correr uma maratona também. Isso não significa dizer que você está bem para correr aquela maratona. Né? O Bolsonaro estava sem poder se alimentar. Ele estava recebendo uma alimentação via tubo nasal, recebendo medicamento na veia, inclusive para dor. E aí esse cara, né, atropela um Código Civil, manda um oficial lá, e é um oficial naquele melhor estilo, né? Eu só estou cumprindo ordens. Lembra muito os oficiais da SS, do Hitler, né? No tribunal de Nuremberg, depois que acabou a guerra, sendo julgados, eles falando, eu só estava seguindo ordem.
Havia uma ordem, de repente, para você botar uma pessoa no paredão e dar um tiro nela. Eu só estava seguindo ordens, né? Espero que a gente não precise chegar nesse momento. Mas não se iluda. Tem gente do PT que mandaria até os bolsonaristas para a vala. Vocês sabem do que eu estou falando. Ou o Mauro Iazzi, né? Um bom conservador, merece um bom paredão com apoio, espingarda e assim por diante. Ou a Benedita da Silva, junto com o Requião, né? Que a revolução deles tem que passar por derramamento de sangue. Mas nada disso é discurso de ódio. Então, retornando para o caso de Jair Bolsonaro, né, ele foi intimado dessa maneira porque o Alexandre de Moraes quer condenar ele antes de 2026. Então, eles estão acelerando o máximo possível. Né? Quando você intima uma pessoa, já passa a correr prazo para algumas coisas. Defesas. Inclusive, defesa, né, que o Jair Bolsonaro teve 15 dias para apresentar, não foi prorrogado o prazo. Qualquer processo normal teria sido prorrogado. A gente está falando de um dos casos mais notórios do Brasil da última década, né? Presta atenção. Talvez até desse século do STF, né? Desse início do século que teve em 2001. Mas não foi dada a dilação de prazo. E o Alexandre de Moraes, ele ainda não deu acesso total à defesa para fazer a defesa propriamente dita. Ele está dando acesso total agora, depois que os advogados de Bolsonaro já apresentaram sua defesa. Será que se, porventura, os advogados de Bolsonaro, Braga Neto, Cid, né, qualquer pessoa que esteja ali como réu nesse processo, será que se ele agora falar, Moraes, agora que você deu acesso completo às provas, veio aqui uma questão incidental sobre essa circunstância que eu gostaria de chamar novas testemunhas. Será que o Moraes vai aceitar essas novas testemunhas? Vai abrir prazo para que sejam ouvidas essas novas testemunhas? Vai. Será que ele vai apresentar minuta de golpe? Porque muito se fala. Você já ouviu? Não, ninguém sabe. Esse é o famoso ninguém sabe, ninguém viu. O Alexandre de Moraes deu uma de João sem braço, mas John sem arms. Citou algumas folhas no meio do inquérito, falando que naquelas folhas estariam o golpe. Não, ali está a minuta de golpe. Só que o advogado Felipe Martins, o Sebastião Coelho, desmentiu o Alexandre de Moraes na frente dele e deixou o Moraes sem resposta. É que, na verdade, não tem minuta nenhuma. Tem um papel que o Cid tirou uma foto, mandou para o outro celular do próprio Cid, e aquela foto foi tirada quando o Cid estava no Rio de Janeiro. Nem Bolsonaro, nem Felipe Martins estavam no Rio de Janeiro. E o conteúdo disso daí também, altamente questionado, ninguém sabe, ninguém viu. São as coisas da nossa democracia. Mas ainda assim, finalizo dizendo que a Câmara dos Deputados fez um grande trabalho e se botou mais de 300 deputados para votarem pela suspensão do processo dessa ação penal do golpe da Disneylândia contra o Hamas, pode ter certeza que a esmagadoríssima maioria desses mesmos 315 deputados votaria a favor da anistia. Espero que o Hugo Mota não se sujeite às ameaças desse gangster chamado Alexandre de Moraes e a gente consiga, sim, colocar adiante um processo natural onde vai ser aprovada a anistia para essas mais de 400 pessoas que já receberam condenação devido ao 8 de janeiro e tantos outros que ainda estão na fila para serem condenados de maneira injusta, sem acesso total às provas, né, flagrantes de delito, nota de culpa, garantia de defesa constitucional, etc., feitos na base do copia e cola do dia 8 de janeiro. Enfim, as mais bizarras decisões jurídicas que o nosso país viu em sua recente democracia iniciada em 1985. Um abraço a todos vocês, seguimos em contato, seguimos trabalhando e agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Como é que o Alexandre de Moraes vai se posicionar, os ministros da primeira turma, diante desses deputados federais que, de maneira brava, deram uma decisão contra o STF. Que Deus proteja o Brasil, que Deus proteja os Estados Unidos da América. Família, o chicote tá estralando, hein? O trem tá ficando feio. Pessoal, preste atenção. Vou deixar o link fixado ao primeiro comentário e na descrição da nossa loja. Se você ainda não foi lá, Dia das Mães está aí, entra lá, compra alguma coisinha para sua mãe lá. Até o dia 11/5 agora tem promoção, hein? E você vai assistir esse vídeo aqui também. Ó. Clica aqui, assista esse vídeo aí, né? Tá extremamente importante. Assista ele até o final aí. Um abraço. Daqui a pouco tem vídeo no vlog do Barba Rui. Um abraço e até breve. Valeu. Falou. Tchau, pessoal. Obrigado a todos.